Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto. É certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica, onde o belo é ser sustentável. A Coral é uma marca inquieta, gosta sempre de inovar. E com a missão de levar cor para a vida das pessoas, a renovação de seus lares e de suas vidas é a essência da marca. Porque para a Coral, renovar é mais do que pintar. Essa essência está presente em mais de 80 países e há 60 anos no Brasil. A Coral já é um portfólio de produtos de maior performance e inovação sustentável, pensado para trazer as melhores soluções para cada tarefa de pintura. Uma marca que entende sustentabilidade de forma abrangente, em como produz, os ingredientes dos produtos e em como o resultado desse trabalho pode trazer mais cor e mudar a vida das pessoas. A Coral já é uma marca pioneira no uso da cor como transformador pessoal e social, com expertise global que ajuda na escolha da cor e constrói com profissionais da arquitetura, design de interiores e consumidores o uso da tinta colorida como elemento de decoração para os ambientes. A Coral já é um portfólio de serviços que ajudam profissionais e consumidores a transformarem seus ambientes de maneira mais fácil e segura. Inovação sustentável pensada para diferentes necessidades. Expertise em cor para transformar a vida das pessoas. Portfólio de serviços que tornam a experiência de pintura mais prazerosa. Esses já são e continuarão sendo os pilares da marca. Constantemente vemos novos comportamentos nas pessoas. De como vivem, de como moram, de como cuidam de suas casas e de como decoram. Queremos que os brasileiros se sintam mais seguros, motivados, inspirados, interessados e abertos para pintar e renovar com mais frequência. Somos a marca que oferece a experiência completa de renovação da sua casa e sua vida. Coral vai além da lata. Na Coral, acreditamos que renovar deve ser sinônimo de leveza, diversão e transformação, que pode estar à mão sempre que você quiser. Então vamos começar. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Nós separamos um conteúdo super especial para essa primeira aula, onde a gente vai abordar vários temas importantes sobre o cuidado com a luz, com a temperatura dos ambientes e como as telas solares podem, de forma significativa, ajudar vocês a cuidar do conforto e bem-estar do cliente de vocês, seja em ambientes residenciais, seja em ambientes corporativos.
todos os produtos, todas as soluções que nós vamos apresentar e explicar para vocês ao longo das 3 aulas que teremos, né, nessa semana e nas próximas 2, o intuito é realmente que vocês possam quebrar paradigmas em relação ao uso da cortina e da persiana, não somente olhar o produto como um produto decorativo, mas também a gente vai explorar várias importâncias para que vocês possam olhar para o produto e pensar na cortina e na persiana como um produto funcional. Esse é um dos objetivos também. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês de imagens e vídeos. Eu vou explicando, ao longo da apresentação, eu vou explicando para vocês como vocês podem explorar, como funcionam os produtos e como vocês podem explorar os produtos de diversas formas para alcançar objetivos, tanto com o apelo estético, mas também muito mais voltado para o apelo funcional. Como os produtos podem impactar de forma significativa o conforto e bem-estar das pessoas através do melhor aproveitamento da luz natural. E aí a gente vai ver de todas as formas que isso pode acontecer, né? Então, já vou compartilhar aqui a apresentação. Meu nome é Viviane Zorzetti, sou gerente de Trade Marketing da Hunter Douglas Brasil, e um dos meus principais focos de trabalho hoje é geração de conteúdo para vocês profissionais do design de interiores e da arquitetura. Então, eu vou começar apresentando aqui as soluções para que a gente possa ir conversando no chat e explorando o máximo possível de todas as oportunidades para os projetos de vocês. Bom, eu sempre começo buscando fazer um link importante sobre a importância do controle da luminosidade e da privacidade. Quando a gente fala de proteção solar, as pessoas têm um medo enorme do impacto que o sol pode causar, do impacto que a luz pode causar para conforto, para temperatura, para questões de luminosidade em relação ao ofuscamento, quantidade de luz, né, dentro dos espaços. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que não devemos ter medo do sol e não devemos ter medo da luz, porque existem formas de você otimizar a luz natural sem se sentir desconfortável, e existem formas de você cuidar da insolação, de fachadas ensolaradas, sem que você perca a proteção, principalmente de todo o patrimônio, de tudo que você tem dentro dos espaços. Então, olhar para a cortina como um produto muito mais que decorativo é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque, geralmente, a cortina ela é deixada para uma decisão mais no final dos projetos, como decoração de janelas, junto com o papel de parede, junto com os itens finais que vão finalizar, né, o projeto e fazer a composição final. Só que quando você vai para um conceito de decoração de janela, um pequeno espaço de vidro dentro do contexto de uma parede, isso tem um impacto. Quando você vai para um projeto onde a parede é de vidro, toda a fachada é de vidro, a casa é toda de vidro, você tem um percentual de vidro maior no projeto, o impacto da luz e do sol é diferente. Então, o valor e o significado da cortina para um projeto mais envidraçado, para um apartamento mais envidraçado, para uma casa mais envidraçada e até mesmo para um corporativo de esquadrir vidro, é muito maior o impacto que a luz e o sol vai causar. Então, olhar para as paredes de vidro e pensar na cortina ou na persiana como um revestimento é muito importante, porque isso vai diretamente de encontro ao conforto e bem-estar das pessoas.
Então eu vou começar passando um vídeo agora para vocês que mostra de forma positiva o impacto que a luz natural e o controle da luz natural pode levar de sensações, de emoções que as pessoas podem sentir ao longo do dia dentro dos espaços. Através do controle, através do filtro, através da cor, a gente vai ver muito isso hoje, principalmente, vocês podem gerar cenários de luzes diferentes dentro da casa das pessoas, dentro dos espaços. E esses cenários serão criados através do melhor controle, do melhor aproveitamento da luz natural, sem que as pessoas se sintam desconfortáveis. Light. You begin life at the center of a distant star, far from the glow of civilization, carving a path at your own unique speed. The infinite stillness, unable to slow your pace. Only seconds stand between us. You dance through each magnetic landscape. And on my command, you slow. With a single touch, I transform you, painting the room anew. I longed for a light that was mine. And in this moment, I discover it in you. Então, gente, a nossa proposta com as soluções, cortinas, persianas, todos, é de transformação da luz. Transformação para impacto de sensações, de emoções, de conforto, de proteção. Eu começo com essa foto, por quê? Porque hoje, com o medo do que o sol pode causar, com o medo do impacto que o sol pode ter em cima de revestimentos, de móveis, e em relação também ao desconforto da temperatura que pode ser gerado através de uma fachada ensolarada, ainda há uma busca muito significativa por elementos, por tecidos mais opacos, como se só a opacidade fosse garantir a proteção. Claro, se eu tenho uma fachada de vidro coberta de tecido blackout ou de forros, né, mais opacos, eu não vou ter a entrada de iluminação, eu não vou ter a entrada de radiação significativa, então eu estou protegido. Ok, por um lado, a gente tem a solução, que é a não entrada de iluminação, nem de radiação. Só que, por outro, revestir fachadas de vidro ou de tecidos mais opacos, onde a busca principal não é o escurecimento, mas sim a proteção e a diminuição do impacto da luz, o blackout e os forros mais fechados, eles vão tirar a principal função da cortina, que seria a integração com o ambiente externo. Quanto mais opaco fica o tecido, maior é a barreira de visão que você teria de dentro para fora. E essa sensação de integração se perde. Então, eu tenho uma foto aqui que mostra uma arquitetura toda voltada mais para uma integração com a natureza, né? Você tem a madeira fortemente presente, inclusive na fachada, e você tem o verde muito presente. É uma sala de almoço, de jantar, que está integrada à natureza. Só que o impacto da luz e do sol é significativo. Então, revestir essa janela de blackout, como a gente está vendo aqui, traz a proteção? Sim, mas tira o principal
desse espaço, que seria você continuar integrado com o externo. Aproveitar mais a luz, só que de forma controlada, né? Aqui, da mesma forma, eu tenho janelas, eu tenho com uma integração com o verde lá fora, né? Você tem uma vista com o paisagismo com o verde lá fora, e quando você desce o blackout, você está protegido, mas você perde essa integração. A cortina realmente vira uma barreira de visão. Então, o que as telas solares trouxeram de maior benefício para os espaços residenciais e corporativos foi manter a visão. Você tem possibilidade de continuar enxergando através do tecido, com proteção de UV, com um controle maior da entrada da iluminação, que é o impacto do ofuscamento que a luz pode causar, o conforto que a gente chama de conforto visual, o conforto térmico, né? Então a gente vai entender como que isso funciona, como a cortina atua no controle da invasão do calor dentro dos ambientes, porque quando ela é efetiva, quando ela faz isso com propriedade, a gente consegue gerar eficiência energética. Então, você tem vários benefícios num produto que pode ser até chamado de um produto simples, porque a tela solar ela é uma única camada de tecido, ela não se movimenta, ela não tem camadas para que você possa abrir e fechar o produto, como uma persiana, por exemplo. Mas, com uma única camada, ela traz vários benefícios de utilização da luz natural, de controle térmico, de controle visual e de proteção de todo o seu patrimônio que está dentro de casa. Agora, existem várias formas de utilização da tela solar para que vocês possam ter impactos diferentes de proteção, de controle de luz, de radiação. E aí a gente vai entender que a escolha da tela solar é extremamente importante, baseado no que você tem como objetivo principal. O que você vai cuidar? O que você espera do produto depois que o produto estiver aplicado numa fachada de vidro? Por que eu estou falando isso? Vamos entender quais são todas as possibilidades que se pode trabalhar com uma tela solar. Tela solar tem fatores de abertura, é o primeiro ponto. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de especificar a tela solar, mas vocês vão encontrar, toda vez que vocês forem especificar a tela solar, vocês vão ter os índices de abertura da tela, que no portfólio da Hunter Douglas, você vai encontrar de 1% até 10%. Então, você tem tela solar 1%, 3%, 5%, 7%, 10%. O que isso significa? Se a tela ela é 1%, ela só deixa passar 1% de radiação pelo tecido. Significa dizer que ela protege até 99% dos raios UV através desse revestimento. Se ela é 3%, só passa 3% de radiação pelo tecido, ela protege 97%, até 97% dos raios UV. Então, significa pensar que quanto mais fechado é o fator de abertura, maior é a proteção solar. Então, quanto mais insolação, a insolação da tarde, né, aquela fachada que o sol fica mais tempo você tiver, a gente precisa pensar em telas solares mais fechadas para garantir uma maior proteção de todo o patrimônio que o cliente vai ter dentro do espaço. Esse é o primeiro ponto. Agora, visão e temperatura tem outros fatores que precisam ser considerados para que você tenha um maior equilíbrio, uma maior função. Hoje, a cor mais procurada ainda em tela solar, tanto para ambientes residenciais como corporativos, ainda é o branco, né? Por quê? Acredito que porque seja uma cor fácil de coordenar com
a paleta de cores dos projetos. A cortina clara, ela deixa entrar, né? Ela tem essa propriedade de deixar o ambiente mais claro, com mais luz natural. Então, se o objetivo é ter um ambiente bem claro, né, com bastante luz, as cores claras são a melhor opção, porque você vai ter bastante luz, porque cor clara tem um alto poder de reflexão de luz, que é o que a gente está vendo nessa foto. Tá? Agora, e quando você também tem uma vista importante através do apartamento? E quando você tem uma casa mais integrada à natureza e você gostaria de ver mais através do tecido? A gente ainda ouve muito o discurso de que vamos manter as telas da varanda na cor branca para que eu possa ver mais através do tecido. Aí a gente precisa quebrar o paradigma em relação à cor. Porque o que acontece? Se cortina clara, se cor clara brilha mais, reflete mais luz, quando a gente olha para o tecido claro, nós recebemos essa quantidade de luz e causa um efeito de ofuscamento. Quando a gente sai em dia muito ensolarado na rua, muito claro, o que é que geralmente a gente faz? A gente coloca um óculos escuro para se sentir mais confortável em relação à luz natural. Nas telas solares, a gente vai aplicar esse mesmo conceito. Por quê? Eu consigo ver através dos tecidos claros? Consigo, eu consigo ver. Só que é com nitidez? Não muita. Então, olha só, esse apartamento tem uma vista incrível lá fora. Eu olho pelo tecido, eu consigo ver a vista? Consigo, mas não é com tanta nitidez. Por quê? O impacto dessa reflexão de luz da cor clara está me causando um pouco mais de ofuscamento. Então eu enxergo, mas eu enxergo um pouquinho embaçado. Aí vocês podem pensar assim, mas aí é fácil. Então a gente abre um pouco mais o fator de abertura. Então, ao invés de eu usar uma tela 3%, eu vou usar uma tela 10%, porque aí eu vou ver mais através do tecido. Sim, você vai ver um pouco mais através do tecido se você comparar uma tela 3% branca com uma tela 10% branca. Só que, ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Se você abre o fator de abertura, você vai deixar entrar mais radiação. Então, a gente não pode simplesmente pensar em deixar a tela mais transparente, deixando ela mais aberta, porque o impacto da transparência não vai ser tão significativo, mas o impacto da entrada do sol pode ser suficiente para desbotar mais rápido um piso, um tecido, um móvel, a marcenaria. Então, a gente não pode sair abrindo o fator de abertura da tela solar em busca de mais visão. Existem outras formas da gente pensar nesse sentido. Então, a cor vai, na verdade, a decisão da cor é que vai dar a possibilidade de você ter uma maior integração ou não dentro do espaço interno com o espaço externo. Então, olha só, aqui eu tenho alguns exemplos de telas claras. Aqui, novamente, olha, uma sala bem clara, com bastante luz natural. Eu consigo ver através do tecido? Eu vejo lá o nuance da paisagem. Só que eu vejo com nitidez? Não muito. Agora, quando eu coloco cor no tecido, o tecido causa o efeito de sombreamento e aí diminui o impacto do ofuscamento. A gente causa o conforto visual através da diminuição da reflexão da luz. Então, conceito do óculos escuro. Você coloca cor no tecido. Olha só, aqui nessa foto, nessa primeira janela da esquerda, olha a diferença da luz que eu tenho na arquitetura lá fora, onde a cortina não está cobrindo, e olha a luz
que eu tenho aqui no tecido onde a cortina está cobrindo. Por que eu estou ressaltando isso? Porque uma das principais perguntas que a gente sempre ouve é mas Vivi, a tela solar escura vai escurecer muito a minha sala, vai escurecer muito esse projeto. A tela solar escura, ela não escurece, ela causa um efeito de sombreamento, que é o que a gente está vendo aqui. Esse também é uma outra dúvida muito frequente. Porque quando você pega o tecido na mão, realmente é um tecido preto, marrom, cinza, dependendo da cor escura que você está escolhendo. Na mão, o impacto é diferente do produto aplicado contra o vidro. Contra o vidro, durante o dia, ela vai causar um efeito de sombreamento, de conforto visual. Você não vai ter aquele desconforto do impacto que a luz causa através do vidro. Por exemplo, no corporativo ainda as cores claras ainda são as mais procuradas, mas em contrapartida, geralmente é muito desconfortável você trabalhar o dia todo de frente, de lado ou de costas para uma janela que fica jogando uma luz significativa de iluminação natural em cima de você o dia inteiro. É muito desconfortável. Então, só o fato de a gente equilibrar a entrada da luz natural no espaço corporativo através da cor da tela, não precisa nem chegar ao preto, ao marrom, mas um cinza claro, um areia, um fende, você já vai conseguir criar, né, o conforto visual necessário para que as pessoas se sintam mais confortáveis em relação à luz. Uma sala de TV ou uma varanda integrada a um living que tenha um telão, uma televisão, a cor da cortina pode impactar de forma muito positiva para esse controle de iluminação natural. Agora, em relação ao conforto térmico, né? A gente falou da proteção de UV, que está ligada ao fator de abertura da tela. Nós falamos da questão da visibilidade, que não é só o fator de abertura da tela que influencia, mas sim a cor. E a questão da temperatura, porque é um dos pontos principais, né? Tela solar, tela para o sol. E muitas vezes, não, eu tenho uma varanda com o sol da tarde, é muito ensolarada, eu quero usar a varanda mesmo com a incidência do sol. Como esse produto pode ajudar no controle térmico interno dos espaços para que o ar-condicionado possa trabalhar de forma mais eficiente, para que as pessoas se sintam mais confortáveis? O primeiro conceito que a gente precisa explorar é que muitas vezes eu ouço assim, a cortina não deixa o calor entrar. Não é bem assim, né? Por que não é bem assim? Porque a cortina está depois do vidro. O calor já entrou. Não é que a cortina não deixa o calor, a cortina expulsa o calor. Não, a cortina não expulsa o calor. Ela está depois do vidro. Então, qual é o papel da cortina para fachadas ensolaradas? Por que ela precisa ser funcional? Como ela pode ajudar? Sendo uma barreira significativa de alta performance para segurar a invasão do calor que vem do vidro entre a cortina e o vidro, como se fosse um revestimento. Por quê? A radiação encosta no vidro, o sol encosta no vidro e começa o efeito estufa. O calor invade rapidamente. Quando o calor invade rapidamente, o ar-condicionado ele tem que ficar na potência máxima o tempo todo para manter aquele espaço refrigerado. Então, aí, dependendo do tamanho do espaço, vem as especificações de máquinas de ar-condicionado, tecnologias e tudo mais. Quando você reveste uma fachada de vidro com um produto de performance para segurar mais tempo a invasão do calor, porque o sol encosta no vidro, ele começa a invadir, ele encontra a cortina.
Se essa cortina for eficiente para esse papel, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, opa, vai devagar. Não, você não pode entrar tão rápido, vou te segurar aqui um tempo. Então, ela segura aquela bolsa de ar quente que invadiria o espaço rapidamente, mais tempo entre a cortina e o vidro. Se ela for mais eficiente ou menos eficiente, depende do que ela é feita, depende do fator de abertura e depende da cor que ela tem, ela vai segurar por mais tempo, de forma mais eficiente. Dentro do espaço, você vai ter uma invasão menor, né? O calor vai invadir aos pouquinhos, o que dá fôlego para o equipamento do ar-condicionado trabalhar de forma melhor. O que a médio e longo prazo faz com que todo dia ele economize um pouco de energia, porque ele não vai precisar ficar na potência máxima o tempo todo. Entendem a importância disso? As pessoas decidem morar em casas de vidro, mas elas não pensam na cortina como um revestimento para ajudar no controle de temperatura da casa delas. Estou te falando isso porque esse é o nosso dia a dia, a gente vê muito isso. A cortina dentro de um projeto com um percentual maior de vidro, a cortina não pode ser deixada para ser especificada ou trabalhada só no final do projeto como decoração. Ela precisa ser, a importância da cortina precisa ser discutida antes. E isso é uma grande quebra de paradigma, né? Quem compra cortina para economizar energia hoje? Quem compra cortina pensando nessa função? O mercado corporativo já faz isso há algum tempo. O residencial ainda precisa mudar um pouquinho a sua visão em relação à importância da cortina dentro de projetos de vidro, porque esse impacto é muito significativo. Às vezes a gente entra em espaços mais envidraçados, e aí, um dia quente, você tem a sensação... Sempre tem aquela frase, nossa, acho que o ar não está dando conta hoje, está muito quente que o ar não está nem dando conta. Só que aí você olha para a fachada de vidro e não tem um produto que está auxiliando no controle da invasão do calor pela fachada onde o sol está entrando. Então, é uma conta que não fecha. Então, um acordo muito importante, se a gente puder fazer um acordo importante aqui hoje, olhem para a cortina, para a persiana, como um revestimento de peles de vidro, e a decisão do produto vai impactar de forma significativa esse controle da invasão do calor, esse controle da proteção, esse controle da iluminação, que vai diretamente de encontro ao bem-estar das pessoas. Então, virem de costas para o vidro e vamos entender como as pessoas vão viver dentro daquele espaço, como elas pretendem usar aquele espaço ao longo do dia, com sol, sem sol, como que vai ser a dinâmica? Quando ela olhar para a varanda, que tem uma vista incrível da cidade, uma integração com a natureza, o que ela pretende? Qual é a sensação que ela quer ter? Ela quer ver mais? Ou ela quer se sentir mais preservada em relação à privacidade? Como que vai ser a dinâmica do uso de espaço? Isso está muito mais ligado ao estilo de vida das pessoas, o que elas querem viver ao longo do dia dentro das suas próprias casas, do que só no tratamento de um vidro que bate sol. Então, a especificação passa por muitas importâncias. Agora, se a cortina é a barreira para segurar a invasão do calor, ela não pode esquentar muito, né? Porque se ela esquentar muito, o calor vai passar mais rápido. Aí que está as eficiências e as baixas performances ou alta performance da escolha da tela solar. Então, se a cor clara tem um alto poder de reflexão, ela esquenta muito menos. A cor escura já aquece mais, né? Então, por exemplo, esses dias está fazendo muito calor, né, em várias regiões do Brasil. E aí, se a gente sair de preto num dia muito quente, a cor escura ela absorve mais calor com ela,
e a gente vai sentir mais calor. Com a cortina também vai acontecer essa mesma questão. Quanto mais escura ela é, mais calor ela vai absorver, e aí se ela esquenta mais rápido, o calor vai passar um pouco mais rápido pelo tecido quando comparado com as telas brancas. Então, a performance térmica está ligada à cor, assim como a performance visual está ligada à cor, só que com importâncias diferentes. Na questão térmica, quanto mais clara, melhor a performance térmica. Na questão visual, quanto mais escura, melhor a performance visual. Mas aí pronto, Vivi, agora? Se eu quero ver mais também sobre o tecido, mas quero cuidar do calor, como é que eu faço? Como é que eu equilibro isso? Se os fatores extremos são diferentes, né? Através do portfólio de cores. Então, dentro da paleta de cores oferecida pela Hunter Douglas hoje, você vai encontrar uma gama muito significativa de cores. Do branco ao preto, você tem os beges, claros e escuros, o fende, os acinzentados, claros e escuros, os terrosos, até chegar no preto. Então, você pode equilibrar conforto térmico e visual através da escolha do fator de abertura e da cor do tecido. Esse é um ponto, isso é uma dica, né? Agora, nós trouxemos para o Brasil uma tela de alta performance térmica e visual no mesmo produto, que é chamado de tecnologia Q-Black. Tela solar Q-Black Hunter Douglas. Nós temos a exclusividade desse material. Como que funciona? Bom, pensamos o seguinte: se a tela solar escura esquenta muito, é por conta da sua baixa reflexão, né? Se ela absorve mais, é porque ela tem uma baixa reflexão por conta da cor escura. Então, aqui a gente tem uma informação importante que mostra o seguinte para vocês. Uma tela solar preta convencional, ela pode chegar a uma absorção solar de até 90%, depende do que ela é feita, tá? E uma reflexão baixinha de 6%, por isso ela aquece muito. Então, você pode chegar, olha, a uma temperatura na janela de quase 58 graus. Aí vamos pensar o seguinte: bom, então se eu colocar um elemento químico na composição da tela solar e aumentar a reflexão dela, eu consigo que ela absorva menos calor, correto? Foi exatamente isso que a gente fez com a tecnologia Q-Black. Nós colocamos um elemento químico especial à base de cristais na composição da tela solar escura, e aí a gente conseguiu chegar a uma reflexão de 33% e baixamos a absorção para 49%. Eu consegui aí um ganho de quase 10 graus no impacto de temperatura na janela. Ou seja, eu consigo revestir fachadas de vidro com uma performance de 97% de proteção de UV. Então, eu vou proteger o meu patrimônio, os meus móveis em relação à incidência solar. Porém, eu vou continuar integrado com a vista externa por conta da cor do produto, que na Q-Black você tem a preta, a bronze e você tem também uns acinzentados tipo grafite. Então você consegue ter proteção de UV, você consegue manter a integração através da vista, do vidro, e a tela não esquenta tanto quanto as telas convencionais escuras. Ela vai ter performance parecida com tela solar clara. Então, olha o impacto da aplicação de um produto de alta performance. Quanto vale uma vista privilegiada em qualquer região do Brasil?
quanto vale se manter mais integrado ao seu paisagismo, ao seu condomínio, ao verde do seu condomínio, à vista privilegiada que você tem através do seu apartamento, sem que você tenha que abrir mão da sua proteção, do seu conforto. É isso que produtos de alta performance oferecem para revestimentos de casas de vidro e de corporativos de vidro, como a gente está vendo aqui. E percebam que olha como fica nítido as cores e os elementos que a gente está vendo através do tecido. O céu é azul, né? As folhas são verdes, as flores são coloridas. Então você vê com nitidez, como se fosse uma película mesmo, através do tecido. Aqui a cortina está um pouco suspensa, então a gente ainda tem, olha, uma quantidade de luz natural significativa aqui, ó, no piso, pegando aqui na marcenaria do lado direito, em cima do móvel que está aqui no centro. Quando a cortina abaixar até o chão, ela vai causar o efeito de sombreamento e proteção em todo esse espaço e vai manter você integrado à área de lazer, à área externa, com a sua família, com seus amigos do lado de fora. Outro ponto importante que a gente ressalta em relação à aplicação de telas solares escuras é o impacto que as cortinas têm para a fachada, né? Tanto para casas como para prédios corporativos. Então, você tem um prédio todo de vidro, uma casa toda de vidro, e tudo que você vai colocar no vidro vai interferir diretamente na fachada, na arquitetura. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha, onde você tem esse prédio arredondado, todo de vidro, algumas janelas estão com cortinas claras, outras janelas estão com cortinas escuras. E olha o impacto diferente que isso pode causar para a limpeza da fachada de um determinado condomínio. Geralmente, no residencial, por exemplo, é muito comum o condomínio padronizar, né? Quem fecha a varanda de vidro deve padronizar as cortinas da varanda com rolôs brancos. Geralmente, é isso que é solicitado na grande parte das especificações de condomínio residenciais. Então, para quem deseja ter uma vista melhor através de um tecido mais escuro, mas não pode usar porque o condomínio definiu que a fachada deve ser branca, nós oferecemos telas dupla face, né? Telas solares de duas cores. De um lado ela é clara, ela é branca, e do outro ela é cinza. Então, você também pode utilizar o tecido branco voltado para atender a solicitação do condomínio e uma tela um pouco mais escura por dentro para que você possa ter a vista do seu apartamento, por exemplo, mais nítida ao longo do dia, sem interferir na especificação do condomínio. Então, esse é outro paradigma que a gente sempre busca quebrar, porque quando você olha a sua casa de fora para dentro, ou o prédio de fora para dentro, a cor clara, por ter um alto poder de reflexão de luz, ela fica mais marcada, porque a gente tem a reflexão e o tecido fica mais aparente. Outro ponto importante que vai diretamente de encontro com a performance que a tela solar pode levar para os espaços e para o conforto e bem-estar que as pessoas vão sentir. Tela solar é tudo igual? Não. Existem vários tipos de tela solar no mercado, tá? E elas não são todas iguais. Elas não são todas iguais. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho quais as diferentes telas solares que vocês podem especificar. No portfólio da Hunter Douglas, vocês vão encontrar tela solar de fibra de vidro e tela solar de fibra de fio de poliéster revestido de PVC. A fibra de vidro, ela é um material mais nobre e ela garante uma estabilidade maior do tecido depois que o tecido esquenta. Então, você tem uma fachada muito ensolarada, a tela começa a esquentar, boa parte dessa tela é de plástico, né? É de PVC, então ela tende a ficar um pouco mais maleável.
A fibra de vidro, ela tem uma alta performance de estabilidade da tela. Ela mantém a tela mais estável, mais reta. Isso se torna bem importante quando você tem telas mais largas e telas mais altas, até porque a gente pode chegar numa única cortina, peças de até 8 metros de altura. Então, você precisa que o tecido tenha uma estabilidade para que não comprometa a estética do ambiente, né? Então, isso é um dos pontos importantes. Outro ponto importante é que a fibra de vidro também tem uma performance melhor de reflexão. Então, ela ajuda no controle térmico do ambiente de forma mais eficiente. E na composição, percebam, eu tenho uma diferença de PVC. A tela de fibra de vidro, ela tem 64% de PVC. A tela de poliéster, ela tem 75% de PVC. Ou seja, a tela de poliéster ela vai ser um pouquinho mais pesada por conta da sua espessura e da quantidade de plástico que tem no tecido. Né? E o fio de poliéster, ele não tem a mesma propriedade da fibra de vidro. Então, quando a tela esquenta, a tela fica um pouquinho mais maleável. Depois que o sol vai embora, a tela volta. Mas durante a ação do sol, se você olhar o tecido meio de lado, você vai ver que a tela tende a fazer um movimento maior enquanto ela está quente. Né? Então, existem essas diferenças principais entre as duas telas que levam diferença de performance térmica, performance de estabilidade e de peso e de textura do tecido. A tela de fibra de vidro ela é mais fininha e contra a luz ela fica com um aspecto mais têxtil. Né? Ela é sintética, mas contra a luz você vai ver que parece que ela tem uma textura. Ela fica um pouco parecendo mais tecido na frente do sol e da luz. Tá? Então, você tem as duas telas dentro do portfólio da Hunter e no mercado você pode encontrar tecidos, uma pequena parte de algumas opções de fibra de vidro, mas uma grande parte de poliéster. Quando a gente vai comparar telas, qual é o principal ponto que a gente deve considerar? Primeiro, do que é feito a tela, então, se é de fibra de vidro ou de poliéster, por causa das performances, principalmente térmica. E depois, quanto de PVC tem a tela? Porque as telas não são padrões, como a gente está vendo aqui, que é o caso que a Hunter oferece, né? Os dois tipos de tecido. Não é sempre essa mesma composição. Então, mesmo que vocês estiverem comparando especificações de tela solar, eu tenho aqui uma opção de Hunter Douglas em poliéster e um outro produto também em poliéster. Vamos comparar? Vamos. Então, tá. Quanto de poliéster e quanto de PVC tem as telas para comparação? Porque a quantidade de PVC na tela impacta de forma significativa na performance que o tecido vai ter, tá? No peso, se ele vai esquentar mais, se ele vai esquentar menos, isso tudo vai interferir um pouco. Então, a gente precisa saber do que é feita a tela e quanto de plástico ela tem. Isso é um comparativo bom para que vocês possam comparar produtos. E, principalmente, esse tecido é certificado? Um ponto importante que a gente deve considerar é que elementos plásticos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, várias garrafinhas plásticas, todas as garrafinhas são iguais? Não, porque o plástico é diferente. Se a gente for comparar vários potinhos plásticos, todos os potinhos plásticos são iguais? Não, porque a composição ali é diferente. Plástico não é sempre igual. E se a gente for trazer um conceito importante do nosso dia a dia, nós não devemos colocar comida para esquentar em qualquer potinho plástico dentro do micro-ondas. Por que que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que quando o plástico esquenta, ele pode comprometer a comida.
Então, qual o conceito de ter uma tela solar certificada? Por que isso é mais seguro? Porque se boa parte do tecido é de PVC, e PVC não é sempre igual, né? Porque o PVC é uma massa acrílica que recebe solvente, corante, estabilizante, e isso vai tomando um corpo. E depois, isso também pode gerar uma certa toxicidade. Então, quando isso vai sofrendo derivação em produtos, a certificação é muito importante. Tanto nas telas de fibra de vidro, como nas telas de poliéster da Hunter Douglas, vocês vão encontrar essas certificações internacionais super importantes que vão diretamente à segurança e o bem-estar das pessoas. Por exemplo, o certificado de não propagação de chamas, um tecido anti-chamas. O que isso significa? No corporativo, para órgãos públicos, por exemplo, é muito difícil um órgão hoje que compre tela solar sem essa certificação. E eu acho que esse conceito também deve ser levado para o residencial. É importante que as pessoas entendam. O que significa isso? Um tecido anti-chama significa que aconteceu um acidente, vamos pegar um acidente doméstico, aconteceu um acidente na cozinha, começou a pegar fogo, a cortina está próxima do fogão e pegou fogo na cortina também. Só que com o vento, com a dinâmica de apagar, né, aquela confusão toda na hora que acontece algum acidente, a chama afastou da cortina. A cortina vai apagar se ela for anti-chamas. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês que mostra exatamente a diferença do impacto de um tecido sem o tratamento e de um tecido com o tratamento. Perceberam? Então, assim, num tecido sem anti-chama, o tecido começa a pegar fogo, você afasta a chama e o tecido continua queimando. Ele vai propagar esse fogo para outras coisas do espaço, ele vai continuar pegando fogo. Um tecido anti-chamas, você bota fogo, você afasta a chama e o tecido apaga. Então, você imagine o seguinte, um percentual muito significativo da sua casa ou de uma empresa é revestido de um tecido com PVC. Ele precisa ter essa propriedade, porque em caso de algum acidente, a cortina não vai ser um elemento que vai prejudicar a solução. Ela vai ajudar na solução. Então, isso é muito importante e é muito importante que vocês levem isso como conceito na especificação de produtos para revestimento de casas de vidro e de prédios de vidro. Outro certificado importante são cuidados com a saúde humana. Então, principalmente regiões onde você tem uma maior umidade, né? A gente tem o cuidado de ter tratamentos que dão uma maior resistência ao desenvolvimento de fungos, de bolor, de bactérias e, principalmente, a qualidade do ar que as pessoas vão respirar dentro desses espaços fechados. Então eu falei, a gente não coloca comida para esquentar em qualquer potinho plástico hoje no micro-ondas porque compromete a comida. E o ar que você vai respirar dentro da sua própria casa? Você pensou que aquele revestimento que tem PVC numa grande parte da sua casa precisa ser tratado para que tenha uma baixa emissão de VOCs, de gases voláteis, que isso compromete o ar que você pode respirar? Então, isso é um conceito que precisa ser levado para a vida das pessoas para que elas tomem decisões mais conscientes. Porque a tela solar, na mão, gente, se a gente pegar, sei lá, 50 telas solares e misturar tudo, na mão é tudo muito parecido.
realmente parece tudo igual. Só que o impacto colocado na janela, o impacto solar, da proteção de UV, da temperatura, da saúde das pessoas, está ligado à composição, à matéria-prima, ao tratamento que os produtos têm. Então, todos esses selos, todas essas certificações estão disponíveis para todos vocês profissionais, em contato com uma de nossas revendas autorizadas. Qualquer projeto que vocês estejam especificando uma tela solar Hunter Douglas, vocês podem agregar esse tipo de documento na especificação, tanto residencial como corporativo. Basta solicitar através de uma de nossas revendas que a gente vai enviar isso por e-mail para vocês. Um outro tecido super importante que nós temos no portfólio é a cortina Citex, a tela solar Citex, que é feita da reciclagem de materiais plásticos retirado dos oceanos. A Hunter Douglas, ela tem a exclusividade desse fio, que faz parte de um projeto mundial significativo, né? A gente já tem acompanhado documentários já nos últimos anos, e quão importante está o impacto do nosso consumo excessivo de plástico mundial. A ONU recentemente lançou uma nota dizendo que se nós não diminuirmos o consumo de plástico e a forma com que isso é descartado, até 2050 haverá mais plástico do que peixes em todos os nossos oceanos. Nós estamos produzindo cerca de 322 milhões de toneladas de plástico por ano e 8 milhões está indo parar no mar. Considerando que biodegradar uma rede leva 600 anos, que um copinho plástico leva 450 anos, um copinho plástico leva 50 anos, uma garrafa PET leva 450 anos. Então, o impacto ambiental é muito significativo, né? Então, a Hunter Douglas trouxe para dentro do grupo uma opção de tela solar feita a partir da reciclagem desse material. A cortina, o tecido é feito de 50% de plástico reciclado e 50% de poliéster virgem. E o bacana é que essa tela, ela não tem toque de plástico, como as telas solares tradicionais têm. Ela é mais têxtil, ela tem toque de tecido e contra a luz ela fica com uma textura que lembra um pouco do linho. É um tecido super bacana. Quem não conhece ainda, fica o convite para que vocês possam visitar as nossas revendas autorizadas na região de vocês para conhecer esse material no showroom, que já está sendo utilizado em vários projetos brasileiros, tanto residenciais como corporativos, e a gente consegue aliar a beleza do tecido, que é um outro paradigma a ser quebrado, porque tudo que vem da reciclagem parece que é um material de reuso, ou que vai ser feio, ou que não vai ser tão resistente. Não tem nada a ver isso, né? Você tem um tecido muito bonito, com uma textura muito bonita, e que vai aliar a beleza e o toque do tecido com a propriedade e a conexão de estar envolvido, né? Um projeto conectado com a importância, que é o cuidado com o meio ambiente, e a proteção, né? Um tecido que também vai proteger todo o patrimônio que o cliente tem dentro da casa dele, levando conforto e bem-estar. There was a moment in my life when I asked myself, when is too much too much? 9 million tons of plastic end up in the oceans every year. Floating ghost nets kill hundreds of thousands of sea animals. I always wanted to do something that matters. I'm proud to have been part of the team that has developed a fabric made with recovered shoreline plastic. By April 2019, we at Hunter Douglas have turned 30 tons of washed-ashore plastic
into C-Tex fabrics. Our ocean is our future. Help us to protect it. Só para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o impacto de projetos como esse, a cada 1.000 cortinas rolôs vendidas num tamanho médio de 3,5 metros quadrado, nós utilizamos um total de 438 quilos de plástico oceânico recuperado. Então, é um projeto muito significativo e nós acreditamos que quanto mais isso chegar ao conhecimento do consumidor e que ele entenda que estará aliando um produto funcional, bonito, com uma estética bem resolvida e ainda linkado com um projeto tão impactante, quanto mais chegar ao conhecimento do consumidor e ao conhecimento de vocês, mais seremos efetivos nesse tipo de projeto. E existe outras formas de você trabalhar com os tecidos solares, com o tecido C-Tex, com algumas opções de blackout e com algumas opções de tecido decorativo. Nós oferecemos para vocês também a possibilidade de personalização das telas. Nós temos a coleção Etérea, que é uma linha exclusiva da Hunter Douglas, que permite que você faça estampas na sua cortina. De repente, você não tem uma vista tão bonita através do seu apartamento, mas você pode ter algo que remeta à natureza no seu tecido. Então, a coleção Etérea, ela oferece, a gente tem um catálogo sugerido de 50 estampas diferentes, baseado no movimento da natureza, dividido entre as 4 estações do ano, em cores, em desenhos, e em tecidos que você vai escolher, você escolhe a estampa e a gente aplica essa estampa com impressão digital na tela solar, no blackout, na C-Tex, em algumas opções de telas decorativas. Então, uma opção é você escolher uma estampa sugerida para que a gente aplique isso na cortina. Agora, a outra opção é que você também pode personalizar. Para as estampas que a gente tem no catálogo, você ainda pode utilizar um simulador que nós temos dentro do site da Hunter Douglas Oficial. Então, aqui, ó, nessas 3 fotos de cima, eu trouxe para vocês o mesmo ambiente com 3 estampas diferentes. Eu tentei colocar aqui na apresentação para a gente simular, mas quando eu compartilho eu não consegui. Eu vou ver se no finalzinho da apresentação eu entro no simulador e mostro para vocês. Mas aqui eu trouxe, olha, 3 ambientes iguais com estampas diferentes. Você aplica dentro do site da Hunter, você consegue fazer o teste, né, aplicar as estampas para você ter uma ideia de como fica essas estampas através do vidro na janela. Então, esse simulador também está disponível online para vocês. E você também pode personalizar a cortina. De que forma? Se nós estamos falando de impressão digital, uma máquina de alta tecnologia que nós temos dentro da Hunter Douglas, para fazer qualquer tipo de estampa, se você enviar o arquivo para nós, da imagem, do logotipo da empresa, de um desenho de vocês, de uma foto, de uma imagem do cliente, ou até mesmo de uma cor, de uma textura ou de um papel de parede, nós aplicamos, nós vamos imprimir, né, esse arquivo, o desenho que você nos enviar por arquivo, na cortina. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse quarto fez parte da mostra D&D Shopping, em parceria com o Sheraton, o ano passado, e foi o projeto do Léo Shetman. E ele nos pediu para imprimir o degradê do papel de parede na cortina. Então, foi nos enviado o arquivo do papel de parede com o desenho desse degradê e nós imprimimos na cortina.
E olha só o resultado, você cria uma continuidade do cenário. A cortina, se ela fosse branca, por exemplo, aqui, ela quebraria um pouco do impacto do resultado da cor que se buscou com, né, o cenário que se buscou com o degradê do papel de parede. Então, um exemplo que vocês também podem utilizar. E dentro do book de coleções, você tem também outros tecidos, né? Além da tela solar, você tem os tecidos decorativos, você tem o blackout. Você escolhe o tecido e depois você escolhe o desenho do produto que você quer aplicar. No caso das cortinas estampadas, a etérea, você só pode fazer em rolô. Mas as telas solares, os blackouts e os outros tecidos do book, no seu formato original, você pode escolher aplicar, você escolhe o tecido e depois você decide se você quer aplicar no desenho do rolô, no formato da romana ou em painéis que correm no sentido da porta. Então, aqui a gente tem um exemplo do tecido aplicado no rolô. E quando a gente tem a aplicação rolô, tem algumas dicas importantes. Hoje o rolô é um dos produtos mais procurados em todas as regiões do Brasil, por ser um produto simples e funcional ao mesmo tempo, né? Então, um tecido que enrola e desenrola do tubo. E você tem isso com um acionamento corrente, manual, ou você pode fazer isso também através de motores, dos acionamentos motorizados, e ainda pode integrar a sistemas de automação e motorização também. Percebam, aqui eu tenho duas rolôs instaladas lado a lado. Eu poderia fazer uma única peça aqui? Poderia, pelas dimensões que eu estou vendo aqui dentro desse espaço, daria para fazer uma única peça de canto a canto e uma única peça também na altura. Mas aqui nós temos uma porta de passagem, tá vendo? Então, dividir o tecido em duas peças dá uma dinâmica para que você abra só uma parte da porta e mantenha a proteção no outro vidro. E aí a fresta foi colocada em cima da esquadria da porta. Então, você não tem passagem de luz aqui entre os dois tecidos, porque o rolô foi instalado com a fresta em cima da esquadria. Outro ponto importante é que o tubo que é utilizado para a gente fazer peças de grandes dimensões é um elemento muito importante para o resultado final da aplicação do produto. Então, eu trouxe aqui um exemplo de todos os tubos que a gente tem dentro do portfólio da Hunter para cuidar da estabilidade e da performance das cortinas rolôs, que são vendidas em diversas medidas, alturas e larguras. E todos os nossos tubos, desde o menorzinho, que é de 31 milímetros, até o maior, que é de 115 milímetros, tem essas ranhuras. Você não pode simplesmente pegar um tubo liso e colocar uma tela solar pesada em cima dele, porque o que ele faz? Ele flete. Se ele fletir, causa marcas no tecido. Então, nós temos o cuidado de ter uma variedade. Nós temos o cuidado de ter uma variedade de tubos, para que quanto maior for a largura e a altura da cortina que vocês estão especificando, que o cliente está comprando, a gente vai trabalhando com diâmetros de tubos diferentes, porque a cortina vai ter pesos diferentes, então o tubo precisa ter performances diferentes para manter a resistência, a estabilidade e garantir o manuseio correto do produto. Outro ponto que eu queria ressaltar com vocês é que nós também trabalhamos com coordenação de cores. Como no book você vai ter uma diversidade muito grande de cores, de texturas, os acabamentos do produto também serão coordenados para garantir uma harmonização, uma combinação maior do tecido
com os nossos acabamentos. Então, você vai ter tampinhas, dispositivos de acionamento, corrente, trilhos, coordenados em cinza, preto, branco e champanhe, o que deixa também o design do produto mais bonito. E quando você estiver trabalhando, principalmente em varandas, que isso é muito comum, você tem a opção de selecionar se você quer as cortinas lado a lado, e aí você vai ter as frestinhas, e essas frestas vão variar de acordo com o tamanho do tubo, ou você pode também utilizar os rolôs transpassados. Você vai instalar um rolô na frente do outro, e aí você não vai ter a frestinha lateral que fica entre uma cortina e outra, tá? Muito importante de ressaltar. Nesse momento, a gente precisa cuidar do espaço que vocês vão deixar dentro do cortineiro para que as cortinas sejam instaladas. Se eu vou instalar 2 cortinas lado a lado, eu vou utilizar um determinado espaço. Se eu vou instalar as cortinas transpassadas, significa que eu vou instalar uma cortina na frente da outra. Aí o espaço da profundidade do cortineiro é diferente. E isso vai variar de acordo com o diâmetro do tubo que nós estamos utilizando. Então, volto a ressaltar. É muito importante que a especificação das cortinas e o detalhamento do projeto, do gesso, da elétrica, onde vocês devem deixar o ponto elétrico para as cortinas motorizadas. Ah, mas Vivi, ainda no começo do projeto, a gente não sabe ainda se a cortina vai ser motorizada. Não tem problema, deixa o ponto elétrico lá dentro do gesso, porque se precisar, tá lá. No final da obra, já tá lá. O problema é quando a gente chega muito no final da obra e aí não tem o ponto elétrico e a cortina é motorizada. Ou chega lá, o tamanho do cortineiro não é o suficiente para instalar 2 cortinas, uma na frente da outra. Então, é muito importante que essa definição seja discutida com o seu parceiro de cortina, de persiana, no início do projeto. Não tem importância se a gente vai iniciar um trabalho de especificação com vocês hoje para vender daqui 6 meses, daqui 1 ano, se for o caso. Tem vários projetos que acontecem assim. Mas a preparação da obra, a preparação dos detalhes da reforma, que envolve tamanho de cortineiro, elétrica, as dimensões, que tipo de produto você pode aplicar, precisa ser discutida muito antes, para que vocês possam preparar tudo para receber a cortina no final, se assim for. Tá? Então, não deixe para fazer essas definições muito tarde, porque pode causar algum transtorno na hora da instalação e da aplicação do produto. Né? Então, aqui, olha, novamente, as telas lado a lado foram colocadas, olha, direitinho assim, considerando as esquadrias para que a fresta não ficasse na frente do vidro. Então, na hora da definição das medidas, a nossa equipe técnica, junto com as nossas revendas, vai dar todo esse suporte de especificação, definição de medidas, tamanho do cortineiro, qual o melhor tamanho de cortineiro. Depende de quantos produtos você vai aplicar, né? Depende do tipo do produto que você vai aplicar. Então, essa definição precisa ser discutida certinha, projeto a projeto. E você também pode utilizar acabamentos com guias para ter maior escurecimento. Aqui, por exemplo, nesse projeto é uma sala de apresentação. Então, olha, lado a lado, os rolôs blackouts foram instalados com guias laterais. O tecido, ele encaixa, né, ele corre dentro dessa guia e você elimina a passagem de luz lateral. E por cima ainda foi colocado um box para que não tenha passagem de luz natural por cima também. Então, você tem uma caixinha aqui em cima, olha, quadrada. O rolô é instalado dentro dessa caixinha e, quando ele desce dentro dessa guia. Então, você tem um acabamento para gerar escurecimento para esse espaço sem
passagem de luz, nem superior, nem lateral. E as outras formas de aplicar os tecidos é no formato da romana. Ao invés de enrolar o tecido, ele é dividido por essas varetas que ficam suspensas, né, no ar. Então, você vai recolhendo um gomo atrás do outro, você vai suspendendo a cortina. Você pode utilizar, fazer romanas, inclusive de telas solares. E o painel Skyline, que é esse que a gente tem aqui do lado esquerdo, onde a cortina é dividida em painéis e ela vai recolher no sentido das portas de passagem. Então, se você pode ter o mesmo book, as mesmas coleções, as mesmas cores em diversos tipos de produto, aqui, por exemplo, uma sugestão. Olha, na janela foi colocada a rolô e na porta foi colocada o painel Skyline, com o mesmo tecido, a mesma coleção, a mesma cor. Então, você pode utilizar o mesmo tecido para o mesmo projeto, com o formato de produto para cada janela, para cada aplicação. E aí, eu queria ressaltar com vocês, a gente já está caminhando para finalizar o módulo de hoje, eu queria ressaltar com vocês que todas essas opções de rolô, romana, painel Skyline, nos tecidos solares claros, escuros, nos blackouts, nos acabamentos coloridos, vocês também podem já utilizar os nossos bloquinhos 3D para a apresentação do projeto de vocês para o cliente de vocês, já com o produto aplicado. A Hunter Douglas desenvolveu especialmente para vocês profissionais do design de interiores, de arquitetura, os desenhos dos nossos produtos, nossos bloquinhos 3D, em todas as nossas cortinas e persianas, já configurados para a renderização no V-Ray. Então, além de ter o desenho, vocês vão poder explorar a transparência dos produtos através da aplicação. Então, você vai ter o que a gente viu hoje, por exemplo, da tela solar clara, da tela solar escura, vocês vão poder também aplicar os benefícios e as propriedades desse produto. Então, já agilizar aí a apresentação do projeto com um produto que vocês acreditem que seja a melhor solução para o cliente de vocês. Para baixar a nossa biblioteca 3D, ela está disponível online no site oficial da Hunter Douglas, está aqui para vocês, hunterdouglas.com.br. Basta acessar a página, clicar em Biblioteca 3D, informar os dados de e-mail e contato e vocês vão receber um link para que vocês possam baixar a biblioteca completa já no escritório de vocês. E junto com a biblioteca vai um arquivo direcionador de medidas. O arquivo direcionador de medidas, ele é um PDF que vai dizer para vocês, para todos os produtos que vocês estão escolhendo, qual a largura máxima e a altura máxima, para que você já possa fazer a divisão e a paginação da divisão dos produtos de forma correta no projeto de vocês.